Que bom estar aqui com vocês nessa tarde. Se ficar muito quente, fica tranquilo, daqui a pouco esse arzinho liga aí, tá? Eu queria que você fizesse um compromisso comigo e com você mesmo, tá? A gente vai começar agora e nós vamos caminhar até 6:30, tá bom? Horário britânico. Então, aperte o cinto e aguenta o tranco. Nada de ir embora, nada de arrebatamento secreto aí, tá? Eu tô olhando. Então fica firme com a gente, porque tem muita coisa boa, e aí quando entra aqui mesmo o trabalho em si do que a gente vai conversar, seria ruim se você perder algo muito importante, tá? Então fica firme aí, vai ser realmente muito especial. Você recebeu um papel e uma caneta, né? Não? Tem gente que não recebeu? Se puder falar para elas, elas fazem chegar. Durante a palestra, pode ser que surja alguma dúvida sua. Aí você faz uma pergunta, tá bom? Você não precisa se identificar, a não ser que você queira, tá? Você pode perguntar tudo o que você quiser relacionado ao tema. Todas as perguntas difíceis, pastor Nelson que vai responder. As fáceis eu respondo. Aí você pode perguntar, tá? Se tiver a ver com você, com seus pais, seu filho, algum bloqueio, alguma debilidade que você tiver, pode escrever. Eu vou querer deixar um pedacinho para o final, só para a gente responder isso, e com a graça de Deus responder para todos, tá? Não quero sortear pergunta, que vier a gente responde. Estamos aqui para ajudá-los, tá bom? Tem alguém hoje que chegou agora e de repente trouxe a sogra, e a sogra não estava ontem nem hoje, alguém trouxe a sogra? Você trouxe a sogra? Então vem cá que você ganhou um presente. Você ganhou um presente. Aí, ó. Você vai ganhar o livro Terra de Ninguém, que é um presente aí, esse livro que eu falei de manhã, um presente especial para você, tá? Depois divide com a sogra aí. Ó, sogra, a sogra te ajudou a ganhar um livro. Oi? Ela gosta de ler, vai ajudar bastante ela, tá? Presentão. Gente boa. Essa história diz assim, diz que a sogra é gente boa quando dorme, né? Se não ronca, né? Tem alguém aqui, tem alguém que está fazendo aniversário hoje? Hoje? Ah, é? Está fazendo aniversário mesmo? Sério? Então vem cá, ganhou um presente. É isso aí, ó. O presente que você vai ganhar agora não é o Terra de Ninguém, mas vai ganhar do Getsemane à Cruz, que é um livro que eu escrevi um tempo atrás também, que fala da mentalidade de Cristo aqui, desde o Getsemane até a cruz. Parabéns pelo seu aniversário. Uma saudação para essa moça. 15 anos não é sempre que a gente faz, né? 15 anos não é sempre que a gente faz. Hoje a gente vai falar à tarde sobre feridas. Ah, tá. Pessoal, quem precisa da caneta e o papel, pode levantar a mão, eles vão fazer chegar a você. Tá? Ao longo do caminho você pode ir aí fazendo a sua pergunta, em algum momento alguém vai recolher e a gente vai responder. As que são difíceis já sabe para quem você manda, né? Tá bom? Eu queria começar hoje à tarde, dentro da parte aqui desse livro aqui, eu queria ler só um pedacinho para a gente começar aqui. Lembra que a gente falou sobre a mente? E a nossa mente é como um jardim. E se você mora numa casa, ou já morou numa casa, você sabe que é muito prazeroso morar em casa, mas se você tem casa que tem grama, por exemplo, de vez em quando você tem que cortar a grama. E às vezes, quando você é muito atarefado, é complicado. Eu morei em algumas casas ao longo aí da minha trajetória, e eu gostava muito de morar em casa, porque eu tinha cachorro, né? Tinha um grande cachorro, tinha um collie. Tinha porque mataram ele no ano de 2019, no pátio da casa da minha mãe, logo depois de uma tragédia que tinha acontecido comigo, que eu vou contar hoje à tarde, e aí acabaram matando meu cachorro também, logo em seguida assim, e eu fiquei muito doente por isso. Então, de vez em quando, eu tinha que cortar grama, né? E era um tremendo desafio. E a nossa mente é um canteiro, é um jardim. E dentro desse canteiro que a gente tem, diz assim, ó, a sua mente é como uma terra fértil. Seus pensamentos são as sementes. E a sua vida é o resultado dessa plantação. Seus pensamentos geram sentimentos. Seus sentimentos alteram os seus comportamentos e danificam o seu sistema fisiológico. A gente viu um pouquinho ontem sobre isso aqui, né?
Até quem ganhou o livro, depois se quiser um autógrafo aí, a gente faz uma dedicatória, tá bom? Se vocês desejarem. Bom, vamos começar a falar sobre feridas. Quando você ouve a palavra ferida, o que te vem à mente? Dor, o que mais? Angústia, o que mais? Quem falou? Sofrimento, mágoa, mas esquece agora o emocional, pensa na palavra ferida. Dor, você sabe? Marca, cicatriz, acho que eu ouvi mais alguém falando aí. A psoríase, ok. Curativo. Existem feridas que são difíceis de ser curadas. Por exemplo, existe uma ferida que é chamada úlcera varicosa. Você conhece essa ferida? Tem pessoas que às vezes estão aí há 12 anos, 14 anos, sofrendo. E eu até achei interessante, hoje a gente estava almoçando, a gente brincou ali, alguém falou aí não foi a palavra curandeiro, mas foi, como é que era mesmo? Bruxaria, né? E aí, porque a pessoa ensinava a fazer alguns tipos de medicamentos, e eu também aprendi com meu pai algumas coisas, e eu lembro que eu pude, ao longo da minha vida, ajudar pessoas também que tinham feridas, debilidades, dificuldades, dentre elas a úlcera varicosa. E eu lembro que eu fiz para mais de uma vez de ocasião, ensinei a fazer um medicamento, e a ferida de 12 anos, outras que era de 16 anos, ela cicatrizou e foi com tratamento natural, uma pomada natural. Então você veja que as plantas, elas são incríveis, né? E às vezes uma mulher sofrendo há 16 anos, e agora ela foi... E então, aquilo que é simples também às vezes é bom, né? E acho que a gente está transmitindo, é isso? Está transmitindo? Estamos ao vivo? Não? Está gravando. Está gravando. Ok, legal. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho então sobre feridas. Quando a gente pensa em ferida emocional, ou melhor, se você pensa numa ferida física, tem a ver com algo de fora. Só uma pergunta aqui, tem alguém que está vindo fora sogra, agora de tarde, que não me conhecia nem mais gordo, nem mais magro, nem mais alto, nem mais baixo? Sejam bem-vindas e bem-vindos, satisfação tê-los aqui. Espero que, de alguma forma, esse assunto que a gente vai falar hoje à tarde seja muito bom para você e para sua família também. Quando a gente fala de ferida física é algo externo, você enxerga. Mas a ferida emocional é algo que você não vê, é algo que você não enxerga, ela está dentro de você. Então, nessa caminhada da vida, eu posso abrir feridas emocionais em algumas pessoas. Por exemplo, eu posso ferir ele não reagir, não falar nada, eu instalei uma ferida nele e o tempo vai mostrar o resultado que vai dar. Agora ele já é um senhor de 30 anos, amém? 30 anos. Agora, quando você olha para isso, imagine uma criança. Se eu começo a ferir uma criança emocionalmente, é algo que é complexo e complicado ao longo do tempo. Quando a gente pensa em ferida, imagine, por exemplo, que esse passador de slides aqui, eu passasse na sua mão desse jeito aqui. Até vou fazer diferente. Pastor, empresta sua mão aí. Isso, assim. Se eu passasse na sua mão desse jeito. Por enquanto, não. Não doeu? Se eu ficasse o dia inteiro fazendo assim, algo seria diferente? Você já está sentindo talvez algo aí, né? Está começando a esquentar. Quando você olha para isso, dentro desse aspecto é a mesma coisa. Uma ferida emocional, ela pode ser aberta assim, ou ela pode demorar um tempo para ela criar consistência e um resultado muito trágico dentro de uma pessoa. Só que lembra que a gente viu aqui que criança acredita em tudo? Até eu contei algumas histórias que eu não tinha medo do homem do saco. Lembra ontem que eu falei que eu era corajoso, era macho e não tinha medo? Lembra disso? Não foi bem assim, né? Criança acredita em tudo. E os pais cantam aquelas musiquinhas abençoadas, Ana Neném, lá, aquela outra lá também, Boi da Cara Preta, e transforma o inferno na vida das crianças. E pode ser algo automático ou pode ser algo a longo tempo. Agora imagine a cena, por exemplo, se você teve uma família que foi uma família rígida, ou o pai ou a mãe, um desequilibrado ou outro, e que essa pessoa gritava e dizia, cala a boca,
fica quieto, aqui quem manda sou eu, e blá, blá, blá. Que é o que acontece muitas vezes. Eu acho que na sua família talvez não aconteceu, mas 99%, 99,9% acontece. Alguém lá está com problema. Isso a longo prazo, ele pode trazer coisas terríveis. Mas antes de falar e entrar agora em feridas emocionais, eu te prometi algo. Não prometi de manhã? Não? Não prometi? Então eu posso tocar aqui, né? Eu prometi terminar a história? Foi isso mesmo? Puxa vida, sério mesmo? Tá bom. Para quem está chegando pela primeira vez, então, gente, eu tenho que fazer um reviewzinho rapidinho só para entender a história. Eu estava em uma cidade um determinado tempo e era uma semana de palestras e uma mulher começou a me observar. E você percebe quando alguém te olha diferente. Não era de forma maliciosa, apesar de maliciosamente a gente perceber também quando alguém olha assim, certo? Mas ela me olhava com um olhar de angústia, um olhar de desespero. E eu percebi que aquela mulher tinha algo que ela talvez queria falar, mas não tinha coragem. Ao longo da semana, em algum momento, eu me aproximei, boa noite, olá, tudo bem? Comecei a dar indicativos para ela de que ela poderia confiar se ela quisesse falar comigo de alguma forma. E aí sim, ela chegou, rompeu o silêncio numa quarta noite e ela pediu para atendê-la na quinta noite. Uma hora antes eu atendi, ela entrou naquele lugar que eu ia atendê-la e ela disse, eu tenho um problema. Eu falei, qual é o seu problema? Ela disse, eu não amo a Deus. E na sexta-feira aqui, e hoje de manhã, a gente falou um pouquinho sobre a dor de uma pessoa precisa ser respeitada mesmo que eu não compreenda. E é lamentável que existe de pessoas que são especialistas em cutucar ferida dos outros. Pessoa sofrendo, ou pessoa que divorciou, ou pessoa que perdeu entes queridos, e a pessoa fica cutucando na ferida. E às vezes a pessoa precisa viver o luto. E ela não quer falar, e ela não precisa falar, e ela não deve falar. E eu fico cutucando e forçando, e isso é muito triste. Então não seja um cutucador de feridas, viu? E a gente entende e compreende a dor da pessoa. Então ela fala, Deus não existe, ela estava dentro de uma igreja, ela era membro de uma igreja igual essa, adventista, há 30 anos. E chega para mim e diz que não acredita em Deus. Olhei para ela e disse, não pense agora como heresia, mas seguindo o princípio que a gente respeita a dor de uma pessoa, mesmo que eu não entenda, eu virei para ela e falei, qual é o problema? Tem um monte de gente por aí que nem acredita que ele existe, é feliz. Aí ela falou, mas eu amo Jesus. Aí eu falei, então você tem um problema, porque Deus e Jesus é um só. E aí eu perguntei para ela, quando uma pessoa vem com esse tipo de situação, a gente pergunta da família, como era a sua criação com os seus pais? Ah, papai é uma maravilha, mamãe é uma maravilha, pai é uma benção. E quando uma pessoa começa a florear muitos pais, pode ter certeza que é ali, 90% dos bloqueios emocionais são paternos, 99% sexo masculino, pai. Aí eu perguntei para ela, como que o seu pai te buscava, te levava e te buscava na escola? E o olho encheu de lágrimas, e aí eu intensifiquei a dor. Aí seu pai te levava, te buscava da escola, e quando trazia em casa, você ficava sozinha com o papai, e aí ela começou a chorar. E aí eu trabalhei mais um pouquinho, lógico, a gente está contando muito rápido, e aí estourou o bloqueio. Porque a nossa mente, ela se trava quando você tem um choque, você tem um trauma muito forte emocional, que pode ser um acidente, pode ser a morte de alguém, pode ser um abuso físico, sexual, verbal, de chefes. A sua mente, ela vai se travar, principalmente a mente de crianças. E ela trava como um sistema de proteção já, para você não sofrer mais, ela trava, e às vezes fica como se você esquecesse, mas está dentro de você, ela te consome, e você não lembra às vezes por quê. E aí você começa a entender por que às vezes você está no banheiro tomando banho, e você começa a sentir vontade de chorar, e você chora. Você está numa festa de aniversário, de casamento, e você fica triste. Poxa, eu não estou no velório, por que eu estou triste desse jeito e você não tem explicação? E o pior ainda, você vai fazer exames e não aparece nada, porque não é físico, é emocional. E quando destravou, veio a memória racional, saiu do aterro sanitário, que eu carinhosamente chamo nesse livro, que eu chamo lá o inconsciente, como aterro sanitário, porque a gente tem lixos acumulados de uma vida inteira, e lixos inclusive desde o útero materno, a gente viu ontem à noite sobre isso, e eles começam a despontar e vir.
E ele passa pelo córtex cingulado anterior, que é o freio das emoções, que em 90% das pessoas não funciona. E até eu falei para você que se você seguir lá no Instagram, tem uma live que se você procurar como curar um cérebro traumatizado, eu ensino 3 técnicas de como fazer funcionar esse freio. Porque a maioria das pessoas não funciona, então tanto o positivo como o negativo passa pelo córtex cingulado anterior e estoura na sede dos pensamentos, aqui no córtex pré-frontal, atrás da testa, e aí o estrago está feito. E aí quando foi intensificado, veio à tona. O cara pegava essa menina na escola, trazia para casa, estuprava ela, apertava a garganta dessa menininha de 7 aninhos e dizia: se você contar para sua mãe, eu matarei as suas irmãs e sua mãe, e você vai viver sabendo que você matou elas. Monstro, né? Dos 7 aos 12 anos, ele fez isso. Quando chegou ela quase 13 aninhos, um Zé Bigodinho apareceu e ela fugiu de casa. E ela falou assim: tem mais um problema ainda, estou casada há 25 anos e eu não amo o meu marido. Tá bom. E aí eu falei de manhã que você precisa fazer em situações de bloqueio emocional 2 coisas, que é o que as pessoas não fazem, e as pessoas vão aguentando e vão sofrendo. Uma é ativar a ira, e a outra, que seria responsabilizar o agressor, e a outra, liberação de perdão. Mesmo para pessoas vivas ou mortas, não importa. Pessoas que saíram da tua vida, você teve um relacionamento tóxico com um maldito aí, ele sumiu da sua vida, desgraçou a sua vida, você pode fazer igual, mesmo que você não sabe se está vivo ou está morto essa praga. E aí você diz assim: nossa, praga é forte? Claro, alguém que destruiu a sua vida é praga mesmo. Pode ter sido o pai, mas você é o pai do cão, né? Porque fazer isso com uma filha, aí você tem que ativar a ira. Então, ativar a ira, você provoca ela com a condição dela. Então, eu ativei a ira dela, e lógico, para ativar a ira, ninguém quer mexer na dor, porque mexer na dor dói. Quem quer cutucar uma ferida e começar a mexer? Então, para ativar a ira, eu trouxe a lembrança dela, o que ele falava para ela. Que quando ela dizia: papai, está me machucando, ele dizia: você está gostando. Então, na hora da ativação da ira, eu dizia: ó, teu pai está aqui, ó o que o papai está falando, ó o papai está falando. Aí você explode. E aí você, lógico, ela foi direcionada e ela responsabilizou o agressor. Desgraçado, e repito, essa palavra não é palavrão, significa sem a graça de Deus, você desgraçou a minha vida. Você tirou a minha inocência, você roubou a minha infância. E aí ela soltou. E aí você vai cutucando mesmo a ferida e arrebenta, meu amigo. E se não é no caso ela era cristã, se não é cristã, se prepare para ouvir o que você vai ouvir. Você vai ouvir palavrão, vai ouvir um monte de coisa que a pessoa vai soltar para fora, responsabilizando o agressor. E ela precisa fazer isso, porque uma vida inteira ela foi vítima desse indivíduo. Uma vida inteira ela se calou, uma vida inteira a garganta estava apertada, ela tinha dificuldade para respirar, porque ela lembrava desse monstro em cima dela sufocando a garganta. Então nessa hora a ativação de ira é muito forte e tem que ser feito, lógico, por um especialista, e daí chega um momento final que é a liberação de perdão. Mas eu decidi liberar perdão, não porque você merece, mas porque eu mereço viver, eu mereço ser feliz. Ela foi respirando e foi melhorando. Só que de manhã eu contei quando ela chegou lá na casa, né? Eu pulei uma partezinha no final que eu acabei esquecendo. Eu fiz algo a mais ainda. Naquela semana eles tinham colocado naquela sala, por incrível que pareça, foi a sala que eles colocaram a gente, era a sala que eles tinham colocado aquilo. Porque era uma sala de oração, era uma igreja, era uma sala de oração. Então numa cadeira estava escrito eu, e na outra cadeira estava escrito Deus. E não era nem Jesus, estava escrito Deus. E a ideia das pessoas, o grupo de jovens que promoveu aquilo, falou que era tipo, eu vou orar nessa salinha como se eu estivesse sentado na cadeira diante de Deus. E eles me colocaram nessa sala para atender ela. E ela até tremeu quando ela viu aquela palavra lá. Só que aí nessa hora, quando ela liberou o perdão, eu pedi que a gente se ajoelhasse, que eu ia orar por ela, porque eu sou uma pessoa cristã e eu acredito na oração. E eu não toquei a mão nela, gente. E dentro da oração eu pedi a Deus que colocasse a mão nela. Essa menina, eu pedi para ela colocar o rosto em cima da cadeira. E que esse rosto que ela colocasse estaria no colo de Deus. Então você imagina o sofrimento. Ela urrava de tanto que essa menina gritava e soluçava de dor. E eu pedi para Deus que Ele a tocasse de um jeito que ela nunca foi tocada. Porque ela foi tocada por um monstro. E ela tinha ódio de Deus e não amava, porque a figura que Deus ocupa Deus é Pai.
E quando eu pedi para ele tocar de um jeito que ela nunca sentiu, ela foi acalmando. E aí terminamos ali, a gente conversou e tal. Terminou aquela noite, no sábado à tarde, eu tive de manhã e sábado à tarde eu estava me preparando para finalzinho da tarde para ir embora daquela cidade, voltando para São Paulo. E alguém bateu palma no portão. E quando bateu palma era ela, mas a mulher dona da casa, ela falou, entra. Ela falou, não, eu quero falar com ele aqui. E aí eu fui atendê-la e disse, e aí mulher, por que você não entrou? Ela falou, não, é que eu quero te apresentar uma pessoa. Foi aí que eu terminei a história, né, de manhã. Quero te apresentar uma pessoa, só que não tinha ninguém com ela. E eu falei assim, mas não tem ninguém com você. Só que como eu sou observador e enxergo para os lados, eu vi que tinha alguém embaixo de uma árvore. E era um homem. E ela falou, você já vai entender. Aí ela fez sinal para ele e ela entrou. Eu falei, onde é que você vai, mulher? Não, ele quer falar com você. Aí o homem se aproximou para falar comigo, e quando ele se aproxima, ele diz assim, você que é Uriel Pedroso? Sabe quando te dá aquela vontade de dizer assim, depende? Né? Depende. Qual é o problema aí? Aí ele olha para mim e fala assim, é ou não é? Que eu dei aquela engolida de saliva, né? E falei, sim, sou eu. Por quê? Aí ele falou assim, eu quero saber o que você fez com a minha esposa quinta-feira à noite. Nem deveria ter dito que era eu, né? Eu falei, eu não fiz nada, rapaz. Não, eu não fiz nada. Ele falou, fez sim. Eu falei, não, eu não fiz nada. Ele falou, você fez sim. Rapaz, eu estou te falando, eu não fiz nada. Ele falou, eu estou te dizendo que você fez sim. Aí eu falei, então, uai, que nem diz o bom mineiro, uai, então fala logo, rapaz. O que você está achando que eu fiz com a sua esposa? E aí ele falou para mim, eu sou casado com essa mulher há 25 anos. E você fez algo com essa mulher na quinta-feira à noite, porque na sexta de manhã aconteceu um negócio na minha casa. Querem saber o que aconteceu? Sim ou não? Querem saber sim ou não? Final da palestra hoje. Se você for embora, já era, porque está gravando aqui, eu vou dizer, corta essa parte, você não vai saber. E aí eu vou combinar com o povo para não te contar. Mas se prepare para você ver o que aconteceu, gente. Eu me arrepio só de pensar o que aconteceu. Vamos trabalhar aqui sobre feridas. Quando a gente pensa em feridas emocionais, as feridas emocionais da infância, elas são extrapoladas na vida adulta, ou seja, ele vai sair de você criança e vai chegar na vida adulta. Ontem a gente falou aqui de útero materno e a gente falou dos 3 maiores desafios, chegou o nascimento, a gente está agora em primeira, e vamos falar de primeira e segunda infância, chegando na vida adulta. E quando a gente olha para isso aqui, feridas emocionais, elas vão chegar. Porque na infância, quando a gente é pequenininho, a gente aprende muitas coisas. E lembra que criança acredita em tudo. Então tudo que você contou para os teus filhos, se era verdade ou não era, ele acreditou. E a gente aprende a se comportar, a gente aprende a reagir, a gente aprende a sentir e aprendemos a pensar de uma maneira. E é interessante quando a gente olha para isso, porque o comportamento, ele pode ser de várias maneiras. O comportamento é cala a boca, engole o choro. E o comportamento pode ser de um pai que tenha diálogo com o filho. Não significa que pelo fato dele ter diálogo, ele não vai ter também o momento do castigo físico. Mas existe maneira de castigar fisicamente, certo? E tem gente que não tem noção disso, então joga tijolo, joga facão, como falaram, joga sapato, joga o cachorro em cima da criança. E a criança aprende a se comportar. Nesse período de tempo, a gente aprende a reagir também. E é muito comum você ver em escolinhas, escolas pequenas, crianças que acabam batendo nos menorzinhos. E às vezes os professores vão colocar de castigo ou levar para a direção da escola e às vezes chamar os pais, ele leva um cacete em casa, ele piora o comportamento e nunca ninguém ouve ele e não entende que é um grito desesperado. Porque às vezes ele está apanhando muito em casa, então a agressão é a arma que ele usa para dizer socorro e ninguém entende isso. Eu estava numa escola esses tempos atrás e até chamei a coordenadora pedagógica e falei, eu contei para ela. Eu falei, eu estava no laboratório, passei pelo laboratório e vi uma menina, pequena, acredito que era da 7º ou 8º ano. E essa garotinha do 7º ou 8º ano, ela estava abaixada no computador, erguiu a camisetinha dela e tinha risco nas costas dela. E quando eu olhei aquilo, eu percebi, e passei mais uma vez e olhei, tinha riscos, e aí lógico sumia, porque a camisa vinha até uma parte, a camisa era curtinha, eu percebi.
pareciam sinais de varadas nas costas. E aí eu chamei a coordenadora e falei, fica atenta a isso, porque algo está acontecendo. Porque, sinceramente falando, gente, eu sei que alguns aqui apanharam de vara, eu também apanhei de vara, mas tem lugar para bater com a vara, certo? Se alguém quer bater com vara, tem o lugar que Deus fez, que é um bem acolchoadinho. Agora, nas costas, é algo estranho que está acontecendo aqui, né? Porque quem apanhava muito nas costas eram escravos. E era mais relacionado à tortura. E aí, lógico, a coordenadora pedagógica foi bater um papo com ela, que era a responsabilidade dela num primeiro momento. Depois, se tiver alguma coisa aí, você encaminha para mim. E foi o que foi feito. Então, às vezes, nessa época também, a criança aprende a reagir. Você pode perceber, por exemplo, um bebezinho, né? Ele usa o choro para mudar o comportamento dos pais. E a mesma coisa quando um pai castiga o seu filho fisicamente, se você opta por isso, existe um estágio de choro. Você tem que deixar chorar, você não pode bater num filho e dizer cala a boca e engole o choro, você está errado. Só que ninguém dá o que não teve, né? Geralmente a gente é uma cópia melhorada, a gente repete os mesmos erros dos pais, às vezes numa escala menor. Mas se você tem filho pequeno e opta por esse caminho, tem que deixar chorar. Só que você deixa chorar um período de tempo e depois fala, agora deu, chega de chorar. Senão o choro vira arma. E é muito comum, às vezes, acontecer, agora falando de relacionamento de pais e filhos, né? A mãe coloca de castigo e, sei lá, castigou fisicamente, está gritando, chorando, e o outro, ai, tadinho, vai lá e passa. Ou depois passa a mão na cabeça. Não. Aí vai criar um safadinho aí. Então, ela também aprende a sentir. E ela vai sentir muitas emoções, só que as emoções que ela sente, se ela é de uma família rígida, ela não pode exprimir emoções, ela não coloca para fora. Ela não coloca para fora. O meu primeiro filho, eu lembro que quando eu fui estudar, naquela época, eu comecei a fazer algumas matérias de psicologia, lá atrás ainda, no ano de 2000 e pedrinha lá. E aí, nessa época, eu comecei a ver um monte de porcaria que eu já tinha feito com esse garoto. Porque eu era uma cópia melhorada. Eu sou descendente de búlgaro italiano. Pensa numa coisa ruim que era eu. E eu passei por 2 fases e 2 momentos na minha vida. A primeira fase, lembra que eu te contei ontem que eu não nasci. Eu fui encontrado dentro de uma lata de ferro velho, num tambor enferrujado. Lembra que meu pai contou? E eu acreditei nisso. Eu tenho um mapa aqui no meu peito, que deve ser da Terra Prometida. E eu não sei que lugar ainda é esse. E ele dizia, essa é a marca, essa é a prova. Você foi encontrado, você não nasceu. Pelo menos se tivesse falado que foi a cegonha, ficava mais romântico, né? E eu cresci com uma crença chamada desamor. Filho de bugre com italiana. Bugrão mesmo. E a mãe italiana, olho verde, uma loira linda de olhos verdes, que hoje tem 82 aninhos. 83, na realidade. Ela me corrigiu esses dias. Eu falei, mas eu estou tentando te deixar mais nova nas palestras, você fica falando que é um ano a mais. E eu sofri muito. E chegou um período da minha vida que sim, eu acabei odiando meu pai. E não há nada de certo ou errado nisso. Você não está conseguindo. Você passa por uma fase de sentimento, você não consegue exprimir sentimentos. E esse cara que um dia era herói, só que eu lembro do meu pai. Meu pai era presente. Eu lembro dele brincando comigo, me rolando na grama, me colocando nas costas, mas nunca disse para mim que ele me amava. Mas eu cresci vendo minha mãe apanhar do meu pai. E é uma fase terrível, e eu cresci com esse tipo de sentimento. Só que eu não queria isso, porque eu me tornei o meu pai. E eu não que eu batia em mulheres, eu não fazia isso, mas eu me tornei o meu pai no sentido de comportamento. Sabe aquele tipo de explosão, explosivo? Só que a gente tem uma crença, que às vezes essa crença existe, que eu nasci assim e eu vou morrer assim. Você não conhece gente desse tipo? E era mais ou menos eu acreditava que era isso. Faz parte do meu caráter, eu sou assim e vou morrer assim. Só que conforme foi passando os anos, eu tive um encontro com o Criador. E quando eu tive um encontro com o Criador, eu falei assim, posso te fazer um pedido? Posso te pedir, aqui na minha oração, e eu pedi para Deus. O Senhor, não existe limitação, o Senhor pode tudo, então faz um favor para mim, Deus. Eu quero que o Senhor me mate. Você já orou assim para Deus? Me mata, Deus. Mas antes do Senhor me matar, deixa eu explicar por quê, apesar que eu sei que o Senhor já sabe. Eu falei, eu tenho sangue de bugre com italiano dentro de mim. E nada contra o bugre, nada contra o italiano, que eles vão ser felizes. Mas eu falei, eu não quero esse sangue. Eu quero o sangue de Cristo. Já que o Senhor entrou na minha vida, então me muda. O processo levou 4 anos. Eu não entendia direito as coisas. Eu havia estudado, acho que 2 anos de psicologia. E eu comecei a pedir, eu quero mudar porque eu sou uma porcaria nessa terra. Cheio de crença limitante, cheio de dificuldades, tímido, complicado a vida.
Eu não sei o que ele fez, mas no processo de 4 anos, eu levei um tapa no rosto dentro de um ônibus de alguém me provocando para briga, eu levei um tiro atiraram com um revólver que caiu assim no meio da minha frente, assim, o cara queria me matar e que não tinha nada a ver comigo, foi por causa de um cachorro que me avançou na rua e ele estava drogado. Depois uma pessoa atirou com uma espingarda, me provocando também, e uma irmã minha pulou com uma faca, só para você ver como a família era abençoada. Pulou com uma faca em mim e foi transformando. E aí meu caráter foi realmente transformado, e é incrível porque o caráter não se transforma, né? Você forma caráter até os 7 anos, ele vai acompanhar a vida. Então, para acontecer uma transformação, mesmo que você faça uma reprogramação, você melhora, mas o caráter é difícil você oscilar, e o meu oscilou. E está aí a minha esposa para falar se é verdade ou mentira. Então, muda completamente. Então, quando você não exprime emoções, você vai ter muita dificuldade, que era o que eu era. Eu tinha muita dificuldade. E também pensar de uma maneira, porque eu pensava como bugrão. E ao pensar como bugrão, entrava exatamente essa parte. Na vida adulta é difícil mudar. E a pessoa vai dizer, sabe aquela história assim, eu sou crente, mas minha mão não é. Então não mexe comigo. Então é mais ou menos assim, e era o que eu era. Hoje não. Hoje, para me tirar do sério, meu amigo, você vai ter que fazer muita coisa. Não significa que eu não vou ficar chateado ou nervoso, mas para tirar do sério, tem que fazer muita coisa. E quando a gente olha para isso aqui, entrando dentro das feridas emocionais, você pega a criança, e as feridas emocionais, elas influenciam você quando você cresce. E vai influenciar a maneira como você vê e a maneira como você encara a vida quando você cresce. Então, do jeito que a ferida é estabelecida e aberta na minha vida, vai influenciar como eu vejo a vida. Então, se eu tenho feridas, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho de rejeição. Fui rejeitado muitas vezes pelo meu pai me abandonou, ele separou-se da minha mãe, ele fugiu com a mulher mais nova e aquela coisa que a gente vê acontecendo direto, ou a mãe fez isso, que mãe também faz. Mãe não, né? Quem colocou no mundo, e por que eu falei isso? Eu falei isso porque eu conheço e já tratei de mulheres que ficaram num relacionamento tóxico, sofreram, apanharam por amor aos filhos. Não digo que é a melhor coisa a se fazer, tá, gente? Mas muitas pessoas já fizeram isso, talvez a sua mãe fez isso por você. E a maneira que a gente vê e encara a vida quando a gente cresce. Então, se eu tenho ferida de rejeição, e eu começo a acreditar que eu sou o cocô do cavalo do bandido, que eu não tenho valor, que eu não presto, que eu nasci para sofrer, é a maneira que eu vou ver a vida. Então é aquele tipo de coisa mais ou menos, que eu vou fazer algo e não deu certo. Esse algo eu digo, eu já sabia que não ia dar certo mesmo. E tem gente que ora assim. Tem gente que ora e aí não recebe a bênção, ele diz assim, eu sabia que Deus não ia me atender mesmo. Só orei porque disse que tem que orar. Então a maneira que ela vê e encara a vida é baseado conforme as feridas que ela tem. Então ela vai ter feridas emocionais, por exemplo, de escassez, porque ela cresceu uma vida inteira com o pai esmurrando a porta e dizendo, desliga esse chuveiro, não é você que paga a conta, seu miserável. E aí estabelece e instala escassez de miséria dentro dessa criança. E ele vai ganhar dinheiro e ele não consegue prosperar, porque o dinheiro nunca dá, e tudo é contado, e tudo desse jeito assim. E tem coisas que estão relacionadas lá atrás, e uma delas essa que eu falei simples. Aí, por exemplo, ela cresceu vendo a mãe vivendo o inferno com o pai, e ela começa a entender, e cresceu ouvindo a mãe dizendo, teu pai não presta, teu pai não presta. E o resultado é que homem não presta. E homem não presta, mulheres? Depende. Alguns sim, outros não. Alguns sim, alguns não. Assim como mulheres. Então, quando a gente olha para isso, essa crença de que homem não presta é uma crença. E aí, outra crença, eu tenho o dedo podre para relacionamento, que você pegou umas bicheiras na vida aí, e aí você começa a entender que relacionamento é isso. Viveu dentro de um relacionamento tóxico, maldito, e aí você tem até medo. Alguém olha para você, homem ou mulher, e fala, Jesus, misericórdia. Quero não. E você se priva e você se auto-sabota porque você tem crença, você tem algo que faz você encarar tudo que é homem não presta, porque meu pai não prestava. Ou você cresceu ouvindo, filho dá muito trabalho, filho é uma desgraça, você não devia nem ter nascido. Daí casa fala, eu não quero ter filho, porque filho é uma encrenca. E aí se priva. Esses dias atrás eu atendi um casal.
Já estão casados acho que uns 3 anos. E ela falou para mim assim, acho que me assistiram numa palestra também, quando eu falei sobre filhos. E aí eu falei para eles, falaram para mim, a gente não quer ter filho, viu? Sabe essa crença religiosa? Isso é crença religiosa, tá? Nada contra, gente. Pelo amor de Deus, separem isso. Crença religiosa assim, Jesus está voltando. Amém por isso? Então não vou ter filho, porque eu não vou colocar um filho no mundo para sofrer essa desgraça que é esse mundo. Isso é crença religiosa. Ele está voltando desde que ele veio para a primeira vez. E se todo mundo pensasse assim, você não estaria aqui hoje. Aí eu olhei para o casal e falei, isso é muito egoísta da parte de vocês. Ele falou, por que é egoísta? Eu falei, porque você deveria pensar diferente. Já que Jesus está voltando, então eu vou colocar uma pessoinha nesse mundo que eu vou criar e educar da maneira que tem que ser criado e vou levar para o reino de Deus mais um. Aí ele olhou para mim e falou, caramba, nunca tinha pensado assim. E aí eu contei essa mesma história que eu estou contando para você, de repente vai incentivar alguém aqui que está assistindo a palestra. O camarada com a esposa assistiu a palestra e falou, mulher, eu não quero ter filho. E você também não quer ter filho. Mas a partir de hoje a gente entendeu. E aí esse casal, eles planejaram, ela está grávida agora de 3 meses, e ele esses dias atrás me ligou e falou para mim assim, agora você falou, agora me ajuda a resolver a parada. O que eu tenho que fazer dentro do útero materno agora para ajudar que essa criança venha de uma forma? E aí eu direcionei ele o que ele tem que fazer. E todos os passos você direciona a vida. E eu falei para ele, escreva o que eu estou te falando, você vai ver. Teve um outro médico que eu fiz a mesma coisa, e ainda falei para ele, se você falar para essa criança dentro do útero materno, a partir do 6º mês, até antes, mas a partir do 6º mês de vida intrauterina, que ela vai crescer, ele descobriu depois que era uma menininha, que ela vai crescer, que ela vai cantar com vocês, porque os pais cantavam, a menina canta melhor que os pais. Eu não sei se o raio caiu tão certo assim para ela virar cantora, mas influenciou. E tem a ver com palavras que você fala. E não sou eu que estou dizendo, gente. A Bíblia fala que um dia você vai ser julgado pelas suas próprias palavras. Palavras têm poder. Agora, então, só palavras têm poder para matar? Não, você pega os especialistas, eles pegam... Você pode fazer isso em casa. Lembra do feijãozinho que você plantou no algodão? Planta de novo um feijãozinho no algodão. Planta. Pega 2 feijãozinhos e planta. E para um você diz assim, lixo, maldito, você não deveria nem nascer, eu não quero você. E para o outro, separado desse, diz, que feijão lindo, você é maravilhoso, você vai crescer, eu estou amando você, você vai lindo. E veja a diferença que vai dar. Se as plantas sentem, imagine o ser humano. Você olhar para uma pessoa e dizer assim, maldito dia que te conheci, maldito dia que eu casei com você, sua praga. E são palavras. Palavras que têm um poder muito grande de destruição. E quando você chega na vida adulta, agora imagine falando para uma criança. Você nem devia ter nascido. Você veio para o mundo de intrometido. Eu nem queria você. Olha o que você está produzindo dentro dessa criança. Só que toda e qualquer criança vai crescer. Um dia a gente foi criança. Por incrível que pareça, mas fomos. Usamos fralda um dia. Alguns aqui, aquela de pano ainda. Eu fui um. O povo que está nascendo hoje não tem nem ideia do sofrimento que era isso para as mães, né? E é para a gente mesmo, né? Ficar com aquele trem lá. Pessoal, as pessoas estavam pedindo aqui, ó, se você tiver um leitor aí do QR Code, esse aqui é o WhatsApp meu, tá? Se alguém quiser conversar, tá aí. E no final eu vou passar o número também, aí você pode anotar se tiver dificuldade, ok? Vamos em frente então. Depois vai voltar aí se alguém não pegou. Vamos à primeira ferida agora, medo da rejeição. Essa é uma ferida terrível, que a ferida ela pode ser instalada em qualquer momento da vida. Ela vai ser instalada principalmente quando nós somos crianças e ela vai ser instalada também na vida adulta. E eu vou falar de uma grande ferida que eu sofri um tempo atrás e que é na vida adulta. E todos nós podemos enfrentar. Então, quando você tem aqui o medo da rejeição, é o relacionamento com os pais na infância, ao longo da vida uterina, quando as emoções e pensamentos dos pais são transferidos para o bebê. Lembra que a gente falou de mapa de negatividade? Então, dentro do útero materno, grudadinho pelo cordão umbilical, recebendo alimento da mãe, ele recebe toda a influência negativa que vem dela. Então, se ela está se matando com o pai, brigando, ele bate nela, ou ele xinga ela, ou diz assim, eu nem quero ficar com você, a porta da casa é serventia do lar, vai embora, some da minha vida, sua praga, você só me incomoda. E ela grávida, tudo isso vai, através do cordão umbilical, para o bebê, ao longo da vida intrauterina.
Tudo isso vai para a criança. Como as emoções positivas também vão. Mas, infelizmente, às vezes é mais negativo, né? E olha que incrível isso aqui, ó. As emoções e pensamentos dos pais são transferidos para o bebê. Então, no primeiro momento, vai emoções e pensamentos da mãe, e num segundo momento, aquilo que o pai fala, e entra também para dentro, a partir do 6º mês, pela audição da criança. Então, essa ferida de rejeição é a sensação de você ser rejeitado. Ela pode ser na infância, como pode ser no dia a dia. Você talvez já foi rejeitado. Você pode ser rejeitado por um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, um marido, a esposa. Quando eu casei com você, você era de um jeito, agora você está gorda. Eu não tenho muito prazer de estar perto de você. Quando eu me casei com você, você tinha cabelo, mas agora você não tem mais. A mulher também não pode ficar para trás, né? E aí, essa rejeição também que vem nesse processo, tanto na vida adulta, também pode. Por exemplo, você está há 40 anos numa empresa, alguém te chama numa sala e diz, amigo, eu te agradeço por tudo, mas a partir de hoje, nós não precisamos mais do seu serviço. Isso abre uma ferida de rejeição tremenda, porque você se sente rejeitado. E a rejeição tem a ver com a situação de não pertencimento. Você não pertence mais. Está fazendo o que aqui? Eu não te amo mais. Acabou. Some da minha vida, seu lixo. E é muito triste isso, quando você percebe e você tem uma ferida, que é a ferida da rejeição. Tem agora a ansiedade, que é conhecido como ansiedade da separação. E como a gente está falando agora de feridas emocionais em crianças, você pode também, lógico, ter o gatilho da ansiedade de separação na vida adulta, por separar-se de alguém que morreu ou separar-se de alguém que resolveu sair da sua vida através do divórcio. E quando você pensa na ansiedade de separação, ela tem a ver com o medo, está meio pequeno aqui, né? Mas eu vou ler aqui, o medo de separar-se dos pais. Quando eu era garoto, eu não posso dizer quando era pequeno, que eu ainda sou, né? Você reparou, né? O homem insistiu em ficar do meu lado, me apresentar, orar por mim. Hoje, me senti tão pequeno. Eu sou pequeno, eu sou caçula, né? A rapa do tacho. Apesar do meu pai ter falado que eu não nasci, né? Mas eu sou a rapa do tacho. E eu lembro, eu tinha, né? Mas eu lembro uma memória. Olha que incrível. Tem gente que tem memória, nós temos memória, por incrível que pareça, de útero materno. Só que ela não é visível. Você só consegue perceber ela quando você faz reprogramação emocional e comportamental. Aí você traz, porque ela extrai memória. E você também não tem memória, às vezes, a não ser que foi um trauma muito forte, mas você não tem memórias de 1 ano, 2 anos de idade, 3 anos, você não se lembra de coisas. A não ser que tenha um trauma. E eu tenho um trauma de 3 aninhos de idade, 4 aninhos por aí, em que eu estava peladinho, dentro de um armário vazio, que se colocavam comida, né, no passado. Eu estava trancado no lugar escuro, e de tempos em tempos alguém abria, gritava comigo e dizia, você vai ficar aqui, senão eu mato você. E eu lembro que alguém colocou um prato, num determinado momento, e era um prato, mas um pratão cheio de feijão com açúcar. E falou, se você não comer, eu te arrebento. E eu tive que comer um pouco daquele negócio, eu não consegui comer, porque feijão com arroz, aliás, feijão com açúcar não é muito legal. Talvez você goste, né? Eu não sei. E apagou da minha memória. E eu lembro ainda o relapso da memória, de repente abrindo assim, já estava escuro, eu estava de dia, foi colocado de dia, e alguém de noite no escuro me tirou de lá. E era minha mãe que me tirou de lá. E eu, há um tempo atrás, eu conversei com ela, quando eu estava fazendo reprogramação emocional na minha mãe, que eu fiz, eu conversei com ela, perguntando sobre essa experiência. Ela falou, eu lembro, porque mamãe trabalhava com o pai, saíam cedo, chegavam de noite. E ela falou, eu lembro que você estava sem roupa e trancado. Só que não estava trancado, ela disse que estava semi-aberto, e eu procurei você, e pensei que você tinha entrado, brincar e dormiu. E eu falei, e o prato de feijão? E ela falou, não tinha nada do teu lado. Mas foi alguém mais velho do que eu que me colocou nessa situação. Então a ansiedade da separação é você separar-se dos pais e se sentir sozinho
e também abandonado. E ela é muito forte porque ela traz um trauma e é uma ferida emocional. É uma ferida emocional que ela se abre e, como consequência, no resultado adulto, você vai ser medroso, tímido, inseguro, submisso e carente de afeto. Esse cara era eu. Totalmente tímido por vários aspectos, não só pela ferida da ansiedade de separação, mas pela rigidez do pai e não permitir expor as emoções e as coisas que foram acontecendo, os bloqueios. Eu tinha muito medo de muitas coisas e me sentia muito inseguro. Então, se você hoje se sente uma pessoa medrosa, você está trabalhando em uma empresa, você está como CLT nessa empresa, ganha um salário miserável, mas você tem a característica para ser um empreendedor, todo mundo fala para você da tua capacidade, você morre de medo, você trava e você tem medo de avançar. Então você fica numa zona de vitimismo e você fica dentro de uma bolha. E você não ama aquilo mais, você não gosta daquilo mais, aquele emprego até que te faz mal, e às vezes pode ser até que você ganhe bem, mas te faz mal, mas você não tem coragem. Porque você tem, provavelmente, uma delas é a ferida de ansiedade de separação. E você se sente muito inseguro. Inseguro nos teus relacionamentos, inseguro dentro do próprio casamento, e uma necessidade muito grande de aprovação dos outros, ou uma necessidade de aprovação no sentido de querer ouvir que o outro te ama. O tempo inteiro, mas você me ama, né? Mas você me ama. Uma necessidade do tempo inteiro que alguém fique falando que você é importante. Porque vai ser uma pessoa muito carente de afeto. E o perigo de uma carência de afeto é que ela vai se jogar com todos. E esse é um perigo muito grande, porque se ela está saindo da adolescência, ou ele está saindo da adolescência e ele tem esse tipo de situação, ele se joga em qualquer um. O primeiro que dizer oi, a pessoa foi. E aí é um perigo, né? Porque você pode ter uma gravidez antes da hora, uma doença, ou um casamento antes da hora, ou uma série de outras coisas que pode acontecer. E a carência de afeto, ela não, se não tratada e não curada, ela vai para a vida da pessoa idosa. E é por isso que você vai chegar lá no final da vida e você olha para uma senhorinha que tem tudo aparentemente e ela fica chorando o tempo inteiro e ela verbaliza que ninguém gosta dela, que ninguém tem compaixão de mim, que ninguém... E às vezes ela está sendo beijada, abraçada e ela tem... porque ela é carente de afeto. E ela tem uma ferida dentro dela e de repente aí você conseguiu enxergar alguém. Quando a gente pensa na ferida da humilhação, quem nunca foi humilhado em algum momento? Essa é uma das piores feridas que elas existem. A ferida da humilhação. Porque a ferida da humilhação e a gente faz com que a gente seja humilhado em algum momento da vida em qualquer uma dessas esferas. A família, a sociedade, através da crítica, através de uma zombaria, através da desaprovação, através do desprezo. E vamos pensar um pouquinho aqui sobre humilhação de família. Dentro desse quadro de humilhação de família, às vezes a pessoa pode olhar para você e falar assim, dentro da família, né? O casal tendo um relacionamento tóxico, a coisa está pegando, ele fala, tá bom, quer separar de mim mesmo? Pode separar. Você nunca vai encontrar ninguém melhor do que eu. E a pessoa fica desesperada, piorou se tiver outra ferida, porque ela é carente de afeto. Mas ela deveria dizer, oh, glória a Deus. Porque desse jeito nem quer encontrar mesmo. Mas geralmente a pessoa se submete, ela fica submissa. A família ainda. O pai chega para o filho e diz assim, você é burro. Você é burro, você não consegue aprender essa aula aqui, essa tarefa de matemática, é burro. E isso vai criar bloqueio de aprendizado. Seu filho vai ter sérios problemas se você fala isso. Porque ninguém é burro, meu filho. Pode ser que não seja tão estudado quanto você é, mas ninguém é burro. E quando eu era dentro da própria família, mas vamos falar da escola agora. Por que mais lugar terrível do que a escola? Se você olhar, tudo na vida ele foi se transformando, né? Você olha lá para os primeiros aparelhos de TV, você olha para o rádio, você olha para a televisão, você olha para os carros. Você vê uma transformação incrível. Quando você olha para a escola, as pessoas ainda continuam sentadinhas uma atrás das outras em fila. Mudou muita coisa, mas escola é escola. É sentar lá 5, 6, 7 horas, em alguns lugares 9 horas por dia, e ficar escutando coisas que às vezes nunca vão usar na vida.
E isso me incomoda. Esses dias atrás eu falei com alguém que é da área educacional, eu falei, caramba, vocês têm o estudo integral aqui em São Paulo. Por que no estudo integral, então, não ensina a profissão para essas crianças? Que nem era no passado, que você tinha escola agrícola, que você tinha técnico em contabilidade, você tinha uma série de coisas. Agora, só matérias que às vezes não vão produzir um resultado. Por que não ensina economia? Por que não ensina investimento para essas crianças? Por que não ensina elas a aprender a lidar com dinheiro? É complicado, né? E eu lembro que quando eu cheguei na 3ª série, e viu, gente, você que está me conhecendo hoje, eu conto histórias para ilustrar, que facilita entender. Cheguei na 3ª série, coisa mais linda do mundo, eu. Pergunta para minha mãe, para você ver se não era bonito. Cheirosinho, bonitinho, né? Primeiro dia de aula, 3ª série, chamada, fulano, 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 Oriel, Pedroso, presente. Segunda fileira vindo da parede, meio que na metade. Presente. Ela parou a chamada e falou, quem é Uriel? Pedroso. Eu levantei a minha mãozinha, tive coragem, levantei a mão, todo feliz. Oi, professora, sou eu. Ela disse assim, só quero te falar que eu vou reprovar você. Aí eu olhei para ela e falei, e tive a coragem de perguntar, por quê? What? Por quê? E ela falou assim, não te interessa, eu vou te reprovar. Eu pensei que ela tinha dormido com o traseiro descoberto aquela noite. E estava só descontando. Beleza, chegou outro dia, eu percebi que aquela mulher não gostava de mim. Eu não fiz nada para ela, eu nem a conhecia. Que Deus a tenha, viva ou morta. Não sei por onde anda essa praga. E aí, você vai entender por quê. Pense bem, uma criança de 3ª série... A gente escreve a lápis, né? Lá né? E estava com o meu lapisinho escrevendo, escrevia fraquinho. Alguém vem por trás de mim, pega no meu lápis, espreme no caderno, estoura a ponta do lápis. E ela grita no meu ouvido, escreve direito, sua praga. Eu criei um trauma tão grande, porque chegou o final do ano, ela me reprovou realmente, eu tive que ficar mais um ano com aquela criatura. Eu peguei um trauma tão grande, se eu estiver escrevendo e tiver que escrever rápido, eu começo a perceber que eu começo a apertar a mão. Eu já me policiei, eu já tratei, mas eu começo a apertar a mão, dói a minha mão e começa a quase furar o caderno. E vem de trás, humilhado dentro da própria escola. Sabe quando o meu pai soube disso? Sabe quando? Nunca. Como que eu ia falar para um camarada que eu não tinha oportunidade de expor minhas emoções? Que é o que acontece com muita criança. Seu filho às vezes está sofrendo determinada coisa e ele não te fala. E ele não te fala porque ele tem medo de julgamento. Ele não te fala porque ele sabe que você não vai entendê-lo e só briga. E você deveria chegar para o seu filho e passar tempo com ele. Você vai ver daqui a pouco uma ferida terrível que envolve o filho, que os pais fazem direto. Sabe quando a minha mãe ficou sabendo disso? Só depois que eu fiquei adulto, que eu contei. Então, quando você olha para esse tipo de ferida aqui, olha o resultado que ela dá na vida da pessoa. Você cresce tímido, ditador e vai agir sem piedade. Hitler teve essa ferida de humilhação. Quando você estuda a mente desse indivíduo, porque esse cara, ele era muito capaz, e ninguém pode dizer que não era, ele era. Porque na Primeira Guerra Mundial ele era cabo do exército. Na Segunda Guerra Mundial ele era o general. General não, ele era o dono do exército da Alemanha. E ele nem alemão era. Então a capacidade dele é indiscutível, mas foi usada para o mal. Porque esse indivíduo que tinha a ferida, o oprimido vira opressor e vai agir sem piedade. E era o que estava acontecendo comigo. Lembra que eu te contei que depois eu tive que pedir a transformação e a mudança? Porque era o que eu agia. E eu comecei a agir porque o oprimido vira opressor. Aí um belo dia, quando eu cheguei na escola um pouquinho para frente, eu era perseguido na escola. E aí eu lembro que eu cheguei na escola, os garotos me batiam. E aí eu lembro que teve um determinado momento que eles falaram, hoje a gente vai caçar. E você vai junto para caçar. E eu nem sabia o que era caçar. Fiquei pensando, deve pegar algum passarinho aí fora. Na saída da escola, eles queriam correr atrás de um menino que tinha epilepsia. Eu falei, eu não vou fazer isso. Se você não for, a gente mata você aqui hoje.
Você já imagina onde que eu estudei. E aí eu saí, e os pais nem tinham noção, né? Indo para casa e sair da escola e correndo atrás do menino. E eles gritando atrás do menino. E fomos correndo atrás do menino, correndo, grito, grito. E eu também correndo atrás, feito um idiota. E aí chegamos numa praça e virou na direção da casa do menino. E eu correndo atrás do menino e uma mulher com uma enxada limpando a frente da casa. Quando viu a cena, levantou a enxada e veio gritando com tudo. Era o filho dela. E quando eu olhei para trás, só eu estava correndo atrás do menino. Eles pararam na praça, os bandidos. E só eu corri atrás do garoto. Minha mãe não ensinou isso. E eu saí para casa e fui chorando. E não podia contar para minha mãe. Se eu contasse para meu pai, eu morria aquela lá. O pai que matava. E eu chorei sozinho, lá no meu quarto. E a minha mãe não me criou para ser isso. E no outro dia, eu saí da escola, o menino não veio para a escola, no outro dia eu saí da escola e fui lá na casa do menino, bati palma, adivinha quem saiu? A mãe, só estava sem enxada. Ela falou, o que você quer aqui, moleque? Não era moleque, lá fala piá, né, porque é Paraná. O que você quer aqui, piá? Some daqui, piá! E aí eu falei, não, pelo amor de Deus, me escute. Ontem o que aconteceu, aí eu contei a história para ela, chorando. E aí eu conheci o Marcos. E me tornei o melhor amigo do Marcos. Aí na saída da escola, agora os dois apanhavam, mas pelo menos eu não corria atrás dele. Mas sofrendo, e tem uma tendência muito grande, porque o oprimido aqui começou a ser opressor. E eu falei, eu não quero essa vida, então eu lutei contra ela. Mas vamos falar ainda da humilhação. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade. E o meu pai não queria que eu trabalhasse. E eu cheguei para a loira de olhos verdes, minha mãe, e falei, mãe, toda mulher sábia edifica a sua casa. O pastor pregou na igreja. E toda mulher inteligente, ela sabe como levar o seu marido para onde quiser. Porque os maridos dizem assim que o marido é o cabeça. Não diz assim? O marido é o cabeça. Se o marido é o cabeça, é o pescoço. Quem é que mexe a cabeça? E aí, ela foi conversar com ele, ele não queria deixar. Aí ela convenceu ele, não sei como, mas ele disse para mim, quer trabalhar? Você pode trabalhar comigo aqui. Ele tinha uma empresa. Eu falei, não, pai, eu quero ter a minha experiência. Um dia eu trabalharei com o senhor, mas não é o momento. Ele falou, então, beleza, eu deixo, mas você tem que arrumar um emprego. E eu saí, eu fiquei pensando onde eu vou. Eu fui no final da rua, escritório de contabilidade. E cheguei no escritório de contabilidade, falei para o homem que estava lá, eu falei assim, escute, eu queria falar com o dono daqui. Quem é o dono daqui? Ele falou, fulano de tal. Aí eu falei, então eu quero falar com ele. O que você quer, piá? Eu falei assim, o senhor é o fulano de tal? Ele falou assim, não. Eu falei, então, eu quero falar com fulano de tal. Simples, né? Passou uma meia hora, chegou outro lá, o que você quer, piá? Ele falou assim, eu quero falar com fulano de tal. O senhor é o fulano de tal? Não, não sou eu. Então, quero falar com ele. Eles me deixaram umas 2 horas nessa. Até que chegou um último lá e chegou assim, e aí? Ele falou assim, eu sou fulano de tal. Aí ele me recolheu. Ele falou, o que você quer, piá? Eu falei assim, eu vim aqui hoje para me apresentar para o senhor, porque amanhã eu começo a trabalhar aqui. Ele fez isso. Aí ele disse assim, não é assim que funciona. Quem é você? Eu falei, eu sou Uriel. Tá, mas que Uriel? Uriel Pedroso. Tá, mas Uriel Pedroso, quem é você, Uriel Pedroso? Ah, o senhor vai cobrar do meu pai, não sei o que lá. E aí meu pai tem que pagar um dinheiro para o senhor, porque ele trabalha e o senhor tem que cobrar um dinheiro dele. Ah, eu sou o contador dele, né? Então, se o senhor cobra do meu pai, então o senhor tem que me dar emprego. Ele falou, não é assim. Eu falei, o senhor não tem uma vassoura aqui? Ele falou, tenho. Eu falei, então eu varro o escritório. Um dia o senhor me dá uma coisa melhor. Só me dá um emprego. Eu tenho que começar a trabalhar amanhã. Por que você tem que começar a trabalhar amanhã? Porque meu pai não acredita que eu vou arrumar. E eu estou aqui para provar para ele que eu vou. Quem que é teu pai? Aí eu falei do meu pai, ele mandou chamar o pai. E aí eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, com 11 anos de idade, como office boy, pagando conta, cobrando conta. E aí ontem eu contei para você da oficina, lembra da oficina? Que daí quando eu saí do escritório de contabilidade, fui para a oficina. E eu comecei a empreender muito novo. E montei uma empresa aos 18 anos de idade. E por isso que eu vou te falar da humilhação agora, tá? E nessa empresa que eu montei, eu contratei um funcionário, era uma empresa de funilaria e pintura, dessa que faz de carro, né? Lá chama lataria e pintura. Vocês têm algum paranaense aí? Tem? Paranaense é gente boa, né? Como é que pode? Tem tudo que é lugar. Ponta Grossa, Paraná. Curitiba. E aí, esse camarada, ele era maravilhoso. Ele só tinha um problema, ele bebia.
E aí, mas ele não bebia no serviço. Daí eu contratei um cara tipo parecido com o pastor Nelson, alto assim, que tipo dava 3 de mim quase. E veio trabalhar. E o menino ficou enciumado e bebeu no serviço e ficou bravo e me deu um chute na canela. E naquele dia eu entendi que o nosso relacionamento de trabalho acabou ali, né? E aí eu falei para ele, não dá mais. E aí ele foi embora e o grandão começou a me roubar. E aí eu cheguei para ele e falei assim, não dá mais, você está roubando de mim. Ele falou assim, quer morrer? Você pensa em me mandar embora, você morre. E aí eu falei, meu Deus do céu. E aí eu tive que quebrar a primeira vez para me livrar, porque eu parei de pagar tudo que é conta para quebrar. E aí chegou uma hora eu falei, rapaz, só tem um resto de dinheiro, aceita o dinheiro e cai fora porque eu estou quebrado. E ele falou, sério mesmo? E mostrei e quebrei a empresa e ele foi embora. Me roubou umas coisas lá ainda, mas beleza, foi embora. Eu morava sozinho já nessa época, eu já havia saído de casa. E aí nessa época, o que foi que aconteceu? Como eu não paguei as coisas, virou um inferno aquela coisa e chegou um momento que eu não tinha mais como pagar luz e água, iam cortar. E eu peguei uma máquina que eu tinha e fui num ferro velho, que era do lado da minha casa. O cara me viu crescer. E eu cheguei lá e chamei ele no cantinho do balcão e falei, por favor, vem cá. Ele veio. E falei bem baixinho para ele, eu estou com um problema. A máquina valia, no dinheiro de hoje, tipo R$1.000. Eu falei, eu tenho uma dívida de R$150. Eu queria que você, quer comprar essa máquina? Ele falou, não tem interesse. Eu falei, tem como você me emprestar o dinheiro e como garantia por uns 30 dias, aí ficar com a máquina e depois eu devolvo? Ele poderia dizer 2 coisas, certo? Sim ou não. Sabe o que ele fez? O camarada pegou e falou assim, o quê? Gritou alto, cheio de gente. Não tem dinheiro para pagar água, cave um poço. Não tem dinheiro para pagar luz, acenda a vela. Mas não venha me pedir para pagar as suas contas. E ele me humilhou na frente daquelas pessoas. Isso rasgou meu coração e surgiu essa ferida. E quando eu saí daquele lugar, eu olhei para o céu e disse, nunca mais eu vou depender de ninguém. Eu vou abrir o meu caminho. Por causa da ferida da humilhação. E ela é terrível na vida das pessoas. Essa próxima ferida agora é a ferida da injustiça. Ela é quando você se torna vítima de exigências injustas ou repreensões inadequadas. O que é uma exigência injusta? Vamos pensar como criança agora. Fala para mim, o que é uma exigência injusta para uma criança? Arrisca um palpite aí? Como? Limpar a casa toda. Tá, pode ser uma exigência injusta, principalmente se tem outros irmãos. Sozinho. Quer ver outra exigência injusta? Como? De adulto. Olha aí, viu? Ela contou aqui a história que quando ela tinha 11 anos, a irmãzinha ficou muito doente, a mãe disse, e a menina morreu, você que é culpado. O que você falou, pastor? Desproporcionais. Quer ver um exemplo? Muito comum que acontece em muitos lugares. Você tem uma casa que tem meninos e meninas. Aí faz a comida lá para todo mundo comer. Quem que lava a louça? Quem? E os meninos. Percebeu isso? A ferida da injustiça é essa. Por que só menina tem que lavar louça? Onde é que está escrito isso? Está na Bíblia? Onde é que está escrito isso que só menina? E quer ver mais a tragédia ainda? E eu acredito que com você não aconteceu. Mãezinha fazendo prato até você ter uns 30 anos. Aí casa, a mulher tem que fazer o pratinho para o marido, senão não come. Ah, se você viajar, o miserável só vai fritar ovo. E vai queimar o ovo ainda. E repreensões inadequadas. Essa é uma ferida da injustiça. Totalmente uma repreensão inadequada. Injusta e inadequada. E olha só o que vai acontecer aqui, ó. Resultado, criança insegura e desconfiada. E um adulto pessimista e negativo. O que é uma pessoa pessimista? Tudo não presta.
Nada vai dar certo. Ei, agora me fez lembrar de um desenho. Do Lip do Hard. Aí andava com uma nuvenzinha na cabeça, ó dia, ó azar, ó miséria, ó tristeza, não vai dar certo. E tem um episódio do Lip Hard que ele estava indo, o navio naufragou, ele estava num bote salva-vida e enxergaram uma ilha. E o Lip todo animado, Hard, olha uma ilha. E ele, ai, pode ser que tenha canibais lá. O pessimista só enxerga a desgraça. O negativo, ele é diferente. O pessimista é mais forte que o negativo. E o negativo, ele critica pessoas que estão ao redor. Então ele começa a apontar defeitos. Esse é o negativo. E o pessimista é mais com a vida dele. Então nada vai dar certo, não presta. E o negativo é esse que aponta defeito nos outros. Aí de repente alguém diz assim, olha só a roupa nova que eu comprei, que bonita que é. Aí a pessoa olha e fala assim, você está meio gordo para essa roupa ainda. O negativo sempre vai ser por esse caminho. Chegamos agora na ferida da traição. E essa ferida da traição, ela pode ser na vida adulta, sim, pode ser infidelidade conjugal, mas a gente está falando aqui de ferida da infância. E essa ferida da infância é interessante, porque na ferida da traição tem a ver com quando os adultos prometem e não cumprem. Chega para uma criança e diz assim, ó, na volta a gente compra. Já ouviu isso? Na volta a gente compra. Nunca mais passou lá. Nunca mais. Como é que é? Se você comer tudo, vai passear. O miserável estope de comer comida e às vezes não vai passear. E essa ferida da traição, o resultado dela também a criança se torna desconfiada e antissocial. E agora eu preciso te contar uma história. Eu tinha um sonho quando eu era criança. Um sonho que alguns de vocês realizaram, mas eu não. Eu tinha o sonho de ter um tênis fedido, que era feito de pneu, que dava um chulé miserável, que se chamava quichute. E eu sonhava em ganhar um quichute. E vivia cheio de promessa e nunca ganhava o quichute. E fazia tudo e nunca ganhava o quichute. Se você passar de ano, você vai ganhar o quichute. Eu não ganhava o quichute. Você conhece o quichute? Os mais novinhos não conhecem. Pesquisa depois lá no professor Google. Vê que coisa mais feia. Mas era a sensação do momento. O negócio feito de pneu. Fedido. Quando era novo era uma beleza. Colocou no pé, meu amigo. Uma hora depois, só Jesus na causa. Aí, de tanto implorar e pedir, e a loira entrar na parada, um dia eu ganhei o quichute. E aí, ganhei o quichute, tipo, sei lá, acho que era uma sexta-feira, e aí nós íamos viajar para Curitiba, na casa da minha avó. E eu pensei comigo, vou levar o quichute, porque vou chegar lá, meu primo não tem quichute, eu vou dizer, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Feliz da vida. Com o quichute. E vou dar um enxute por lá com o meu quichute. Para amanhecer sexta, amanheceu um negocinho no dedo que as crianças de hoje não conhecem. Vermelhinho na ponta do dedo e ruim demais. Cheguei para a mamãe e falei, mãe, o que é isso? Está doendo. Ela falou, bicho de pé. Tem gente que nem sabe o que é isso hoje, né? E eu tinha um problema sério com isso. Porque se esse bicho entrasse, acabou minha vida. Porque eu ia ficar dias... O dedo ficava inchado e já era. Não tem como usar quichute. Chegou a hora de ir para entrar no poçante do meu pai, que era uma Rural Willys. E essa Rural era incrível, porque quantos pneus tem um carro, gente? 4 rodando e um. Do meu pai tinha 4 rodando e 5 dentro do porta-mala da Rural. Porque era tudo careca os pneus, então ia trocando, viajando e trocando. Uma viagem para Curitiba, sei lá, se com a Rural levasse 3 horas, com aquela Rural e aqueles pneus era tipo 8, 12. Mas era o que a gente tinha. Chegou a hora da viagem, eu todo feliz, peguei a bagagem, viemos e eu na minha mão com o meu quichute.
Quando a mamãe olhou para o quichute, ela falou, que é isso, meu filho? Eu falei, meu quichute. Ela falou, vai guardar. Não, mãe, eu não vou guardar, eu vou levar, eu quero mostrar para o meu irmão, você não vai usar, para que levar? Mãe, eu quero levar, mas não vai levar, guarda esse negócio, porque se você levar, você vai esquecer. Ah, que eu ia esquecer, imagine. Levei a caixa para dentro de novo, chateado, voltei para Rural e viajamos para Curitiba. Cheguei em Curitiba, cheguei para meu primo, falei assim, vem cá, priminho. O que foi? Dá uma olhada na minha mala. E mostrei o meu quichute. Eu falei, só não vou colocar no pé para dar um enxute, para você ficar na maior inveja, porque não posso. Mas olha aqui o meu quichute. Foi a maior benção. E eu fiquei o tempo inteiro falando, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E passou o final, beijinho na vovó, oração e volta para casa. Chegamos em casa, coisa mais linda, maravilhosa, no outro dia. Eu falei, mãe, que filhinho, cadê meu quichute? Aí ela falou, tá lá onde você guardou. Cadê o quichute, Oriel? Deixei em Curitiba naquela época, filho, não tinha nem orelhão, existia naquela época. E, acho que até existia, mas minha avó não tinha telefone. Tinha que escrever uma carta, botar no correio, levar dias para chegar. Acho que levou um mês para chegar a carta lá. Quando vão viajar para Curitiba, aí veio a resposta de lá, não tem quichute nenhum aqui. Como não tem quichute? E de repente alguém falou assim, o tio encontrou o quichute, falou, nossa, um quichute. Oh, Senhor, obrigado. Meu filho, meu primo, aquele bandido, ganhou o quichute. Nunca mais ganhei um quichute. E de vez em quando prometia para mim, faz alguma coisa que eu te dou o quichute. Até hoje está me devendo, já está dormindo há 10 anos e não me deu o quichute. Então quando você olha para isso, fica antissocial e eu não gostava de gente. Hoje eu amo gente. Então, a outra ferida se chama falta de afeto. E a falta de afeto, ela é conhecida como uma ferida maligna. Ela é muito forte, essa ferida. E essa ferida, ela faz com que você cresça desprovido de afeto. Você tem sensação de que você não é amado. E muitas vezes não é mesmo. E o que é afeto? O que é afeto? O que é afeto? Vamos imaginar que esse garotinho aqui é o meu filho. 10 aninhos. Afeto eu fazer carinho. Afeto eu colocar no colo, dizer que ele é importante, que ele é especial, ser presente. A falta de afeto faz com que essa pessoa, ela cresça desprovida de afeto, ou seja, de carinho, de atenção. Uma pessoa que se torna vulnerável a doenças. Por isso que você encontra muita criancinha, e uma doença que dá muito em criança por aí se chama bronquite. Já ouviu falar dela? E às vezes só o afeto resolveria o problema de bronquite, porque dá de tudo que é remédio e nunca sara. E se você vai na raiz, falta de afeto. Não tem atenção, não tem carinho. E faz com que a criança atrase no desenvolvimento físico. E é por isso que você vai chegar numa escola e chega lá, sei lá, no 8º, 9º ano, né? O garoto tem 15 anos, você olha para ele, ele tem 1,70 m, 1,80 m. Você olha para o outro amiguinho dele também, que está com 15 anos, tem 1,40 m, miserável. Atrasa o desenvolvimento físico, não cresce. Olha que coisa incrível, lembra da plantinha que eu te falei? Não cresce. O pastor foi muito amado. Foi muito amado. Fizeram muito carinho. Muito carinho, né? Olha só o resultado, gente. Lê para mim. Infelicidade. Você viu que está grifado ali em vermelho a palavra in? Sabe por quê? Porque o resultado dessa ferida é incapaz de ser feliz. Você já imaginou isso? Você pode fazer tudo, mas você não é feliz. Você pode ter tudo, mas você não tem sensação de felicidade. Foi porque não te deram amor e carinho. Podem ter te dado comida e muitas coisas, uns tapas de vez em quando, mas o afeto, o carinho faltou. E se você é pai, e você tem filhos adolescentes, pelo amor de Deus, pai,
O primeiro homem que a sua filha tem que conhecer no sentido de amor é você, pai. E os miseráveis aí fora, não sei se você viu, está tramitando no Congresso Nacional isso. Que Deus coloque a mão. Porque lá fora já tem coisa acontecendo, mas aqui tem cada coisa que você vai pesquisar que você se assusta. Tramitando no Congresso Nacional a criação de uma lei que dê direito aos pais iniciarem sexualmente seus filhos. O que eles querem é uma lei que diga, pode estuprar seus filhos, é isso que eles querem. Porque ainda a defesa de quem faz isso é para que aprenda da forma correta, para que não tenha experiências ruins. Ah, miserável. Então, quando eu falo que o primeiro homem, não é nesse sentido. É o primeiro homem no sentido de que ela ame. Aquele homem que vai dizer para ela o quanto ela é linda, o quanto ela é maravilhosa, que ela vai casar com 33 anos. Ele tem que amar essa filha, ele tem que colocar ela no colo. Ele tem que dizer que ela é especial. Ele tem que colocar essa criança. Lembra que eu te falei lá no início do garoto, do meu filho? Quando eu comecei a aprender, levei ele para a beira de uma lagoa. Que eu falei, tem que resolver umas pendengas aqui. 1h30 ele demorou para falar uma seguinte frase. Você não me ama. E o bichinho tinha 7 anos. Olha o estrago que eu estava fazendo nele. E hoje, lógico, eu já fiz reprogramação emocional com esse filho. Estava voando. Esse garoto era tão travado, que ele não conseguia nem trabalhar. E quando trabalhava, ganhava só miséria. Hoje ele é gerente de uma empresa aí. E ainda trabalha no mundo online, fora ainda, e está ganhando muito dinheiro. E foi através da reprogramação emocional que isso aconteceu. E o afeto ele é tão necessário quanto o alimento, a higiene e o cuidado com a doença. Então, por que é importante dar alimento para o filho? Por que é importante o filhinho tomar banho? Por que é importante cuidar dele quando está doente? E por que não é importante beijar no rosto, orar com ele, se você é cristão, amar essa criança, falar o quão importante, quão especial ele é, olhar no olhinho dele e dizer, papai, acredito em você, você é incrível, você é especial, você é um presente de Deus, sou muito feliz porque você existe. Aí você não fala, vai escutar lá fora. Aí um bigodinho sem vergonha lá vai olhar para a filha e vai dizer assim, nossa, como você é linda, como você é cheirosa. E não escuta do pai, que ela é incrível, que ela é linda, que ela é especial, mas do pai escuta, você é burra, você não presta, você nem deveria ter nascido. Ah, para de ser idiota, menina. Ou você enche o saco mesmo, e esse tipo de coisa que a criança começa a ouvir. Então, é muito terrível. Chegamos agora no abandono emocional, e estamos indo para a parte final, é a ferida que atinge a idade adulta como se fosse uma doença genética. Ela tem um impacto muito forte na vida da pessoa. E essa ferida ela acontece quando os filhos são privados da proximidade dos pais. Aliás, filhos que são privados, da proximidade do pai, ele vai crescer. De que forma? Vazio e desvalorizado. O que é privação de proximidade de pai? O que é ser privado da proximidade do pai? O pai trabalha fora, em outra cidade. O filho vê o pai uma vez por semana. E a mãe também, né? Qual casamento que suporta isso? Então, maridão, mesmo que tenha que ganhar menos, mas não saia de perto da sua casa para ir para uma outra cidade trabalhar lá. E se tiver aqui, leve a família. Não faça isso. Ah, mas é aqui pertinho, é aqui em algum lugar, mas não dá para voltar no mesmo dia, tem que ficar a semana inteira. Então muda a família. Ou então fica aqui e acha outra coisa. Porque tem gente que arrebentou assim, desgraçou a vida dos filhos e até se separaram por infidelidades conjugais que aconteceram. E essa privação do pai, ela não é só porque o pai trabalha fora. Ele pode estar dentro de casa. Quer ver um exemplo? Tem alguém aqui que foi, quando era bem pequenininho, foi para a creche? Poucas pessoas. Mas hoje em dia, é comum as crianças irem para a creche? Você já viu o que acontece quando uma criança vai para a creche a primeira vez? Já viu essa cena? A criança é arrancada do colo da mãe. E esse distanciamento, beleza, aí daqui a pouco ela acostuma. Mas chega uma hora que daí ela chega em casa. E pode ser escola. Você tem alguém que tem filho estudando na PEI aí, integral? Que fica o dia inteiro na escola? Tem alguém que tem filho assim?
Mas ok, tem gente que você chega em casa depois do trabalho e só vê o filho à noite, sai de manhã e só vê o filho à noite. Aí você chega do trabalho em casa. Uma criança que ficou o dia inteiro sem te ver, o que essa criança quer? E o pai quer conversar? A mãe quer conversar? Aí você olha para dentro do relacionamento de casais, em que o marido entende que ele é o provedor, apesar da mulher trabalhar fora e ele não faz nada em casa. E ela trabalha fora também, chega em casa, ela tem que preparar a janta, lavar a roupa das crianças, preparar material para outro dia. E ele está no sofá, na internet ou assistindo TV. Esse casamento está com um problema, gente. Quando você olha para isso, os filhos são dos dois. Um tem que ajudar o outro. Agora, os filhos precisam da atenção dos pais. Porque o abandono emocional, ele acontece quando os pais não têm tempo para os filhos. Lembra que eu falei lá? O filho lá não consegue expor as emoções para o pai, nem para a mãe. Agora, quando ele ainda tenta, ele não tem oportunidade e ele é privado, ou seja, o pai não tem tempo para o filho. E o pior, não tem afinidade com eles. Tenho 2 filhos, ele e ela. Ô filhinha, tudo bem? E o filhinho? 2. Mas eu não gosto da minha filha, eu gosto do filho. Não tem isso que às vezes acontece? Ah, porque esse aqui é mais legalzinho. E se é o pai? Não, porque chuta bola, esse faz... Não gosta da filha. Ou gosta da filha, que a filha é mais carinhosa e o filho é na dele. E o pior que demonstra que não gosta. Aí ele vai comprar um presentinho diferente, ele vai fazer algo diferente, ou ele vai demonstrar. E quando ele demonstra, aí que está o problema. Não tem tempo, porque a vida é corrida. Então daí o filho, pai, eu preciso te falar um negócio. Eu falei, filho, o pai está cansado. Fala amanhã. Você não tem importância. Cara, o que eu estou fazendo nessa família? O que eu estou fazendo aqui dentro que eu não tenho importância, eu não posso falar? E aí o que vai acontecer? Os pais ficam separados dos filhos fisicamente e espiritualmente. Fisicamente como? Ô filhinho, como é que foi seu dia hoje? Cara, isso é demonstrar que tem importância. E não interessa se ele é uma criancinha ou ele é um adolescente dentro da sua casa. Porque tem gente que tem filho hoje em dia até com 40 anos dentro de casa. Mas isso é físico. Espiritualmente, se você é crente, se você teme ao Senhor, é você orar, ou rezar com ele, fazer algo com essa criança, ensinar que existe algo muito especial. Mas os pais não querem isso. Aí o que os pais fazem? Você tem um celular aí? Obrigado, estava precisando de um novo. Os pais falam assim, pai, eu queria isso, isso. Não, filho, aqui é um presente para você. É ele que pegou aqui. Eu estava no avião. E no primeiro banco, naquele banco que tem mais espaço, tinha uma mulher com um bebê conforto. Celular. Um bebezinho, coisa mais linda dentro do bebê conforto. Com tablet virado para a criança, com galinha pintadinha. Na fase mais importante, oral daquela criança, a galinha pintadinha. O que falar da Peppa? A Peppa. Isso é maldição. Ela ensina que tem que bater no pai. Ela ensina um monte de coisa que você não tem nem noção do que está acontecendo. Tem desenhos que os seus filhos estão assistindo, que tem insinuação de posições sexuais. E o pai não tem nem noção do que a criança está assistindo. Então, quando eu não estou perto dessa criança, fisicamente, piorou espiritualmente, essa criança vai ter muitos problemas. Essa criança vai ter muitas dificuldades. Pode. Posso chegar perto? Só para o povo te ouvir. E a ferida emocional que fica de um filho que desde pequeno cresce ao lado de um pai doente? E aquilo é um trauma para ela, ver o pai se afogando, se engasgando. E quando essa filha chega à idade adulta, que foi o meu caso, há 15 anos atrás eu tive de súbito assim um mal e não conseguia mais engolir.
Eu frequento aqui essa igreja há 50 anos, 53 anos. E nunca eu falei isso para ninguém, só quem convive comigo sabe. Eu não conseguia beber água, não chupava uva porque formava líquido, melancia igual, abacaxi igual. Fui ao psiquiatra, onde eu vou até hoje, até segunda eu tenho um retorno. E o que o senhor me fala disso, eu melhorei, mas eu nunca mais bebi água como as pessoas em geral. Suco, qualquer coisa, eu vou engolir, me dá pânico. Por quê? Desde que eu tinha uns 2 anos, eu vi o meu pai se engasgando. O esôfago dele fechou. E não, ele operou, a gente morava em Curitiba, ele operou tudo, fez tudo. Como que é seu nome? Mercedes. Que idade você tinha quando começou a acontecer com seu pai? Uns 3 anos. Até quanto tempo? Até que eu tinha os meus 55 anos. Mas que o pai morreu, que você viu. O pai morreu em 2019. Ele vinha, eu já morava aqui, ele morava em Curitiba. Quando ele me falava, filho, eu estou indo para aí. Eu ficava feliz de ver que ele viria. Não, mas não era câncer. Não era. Fechou o esôfago. Não, nunca fumou. Era adventista há muitos anos. E, inclusive, ele ia para o hospital para fazer uma dilatação do esôfago para aquilo sair. Então, aquilo é um trauma, Mercedes. É um trauma que não sara. Mercedes. Excelente pergunta. Pode abaixar um pouquinho agora o microfone? Eu acho que você ergueu para ela. Você deu a resposta. Na sua fala você respondeu. A razão do teu problema. Seu pai. Porque uma vida inteira você viu ele assim. O trauma que isso ocasionou em você, ele repercutiu. Quando você via o teu pai desse jeito, o que você pensava? E seu pai se afogava com tudo também, certo? Tudo aquilo que a gente vê, a gente observa e a gente pensa, cria nossa realidade. Chegou algum momento da sua vida que você dizia, eu não quero nunca ter esse tipo de coisa, eu não quero passar por esse tipo de situação como meu pai? Exatamente. Que é exatamente quando você pensa numa pessoa que tem medo de engordar quando come. Porque comida engorda. E aí eu não como para não engordar. Então eu crio essa percepção. Eu tratei de uma menina que tinha medo de água, porque ela foi empurrada na água. Ela foi empurrada na água, e aí chegou um dia que essa garota veio para a igreja e queria ser batizada. Como que batiza alguém que tem medo de água? Ela tinha trauma de estar embaixo do chuveiro, tomar banho só com um paninho. E aí chegou o dia do batismo, ela foi tratada, chegou do dia do batismo, eu assisti esse batismo. O pastor sabia disso. E aí ela entrou no tanque, ela foi batizada e no final ele jogava água nela assim. Acabou. Então, no seu caso, tem que fazer um processo de reprogramação emocional e comportamental. Aí você identifica a raiz, a origem do problema e você cura a origem. Até a Santa Ceia ela está falando. Agora imagine a angústia de alguém, imagine você ir num restaurante, comer em público. Até esqueci o nome da doença agora de uma psicóloga que eu tratei aí. Puxa vida, esqueci. Mas tem uma doença, que é uma doença, tem um nome para a doença, mas é medo de vomitar. Esqueci o nome. Não é bulimia, é medo de vomitar. Aí ela tem um nome específico para isso. A menina casada, 2 filhos, estava pesando 39 quilos. Ela estava... Não, mas não era anoréxica. Ela estava doente por causa dessa situação. E aí ela falou para mim assim, não tem origem. Eu sou psicóloga, ela disse. Eu falei, claro que tem origem. Tudo tem origem. Você comia normal antes, agora por que agora você está assim? E ela não comia de medo de vomitar. Esqueci. Emetofobia, eu acho que é o nome. Acho que é isso mesmo, né? Emetofobia, né? Isso mesmo. Sim. Aí. Pum. Tá aí o gatilho, tá vendo? Já encontrei a origem. Você tem a origem que é o pai, e aí já encontra o gatilho. O gatilho foi num dia de calor, engasgou,
E isso aqui, ó, pum, veio à tona. Meu esôfago está fechando. Então, não tem nada físico, tá aqui. Se você fizer reprogramação emocional, você vai beber água de um jeito incrível que você nunca bebeu. Então tem que olhar para isso, vai atrás de conhecimento disso. Pessoal, se você tem alguma pergunta, escreveu no papel, alguém vai recolher aí, você pode levantar, alguém recolhe. E eu vou para a parte final agora, e eu vou contar para você agora como surgiu o Instituto Anjos da Mente. E por que Anjos da Mente? Eu sou o sexto filho de uma família. Eles tiveram uma outra criança depois, só que era uma menina, ela faleceu, eu permaneci aí como caçula. Lembra que eu fui tirado a ferro, que eu te contei? E eu tive um problema sério. Você já ouviu falar de uma doença chamada epilepsia? Que a epilepsia, ela é uma doença que ela dá uma superoxigenação entre o seu cérebro e a tampa da cabeça. E alguns casos, ou grande parte deles, ele vem de traumas de nascimento, partos difíceis. Então a criança passa por um processo difícil de parto, ele dá uma oxigenação no vácuo que tem entre o cérebro e a tampa da cabeça, porque o cérebro ainda não cresceu, ele vai se desenvolvendo, e você tem 3 períodos de cura. Você tem aos 7 aninhos, você tem aos 12 anos de idade, você tem aí perto dos 21 anos de idade. Se você não curar nesses períodos de tempo, desse trauma, vai viver com epilepsia o resto da sua vida. Quando eu tinha uns 3 aninhos de idade, eu tive uma febre muito alta que desencadeou epilepsia. Eu comecei a sofrer de epilepsia. Só que a minha epilepsia, ela me desmaiava, eu ficava 1 hora, 2 horas dormindo. Só que diminuía o batimento cardíaco, diminuía também a respiração. E era muito assustador. E a gente morava numa chácara e de vez em quando eu desmaiava. E de repente eu estava aqui, e me arrebentava, porque eu batia em alguns lugares. E conforme eu fui crescendo, passei dos 7 anos, não fui curado, eu comecei a perceber como que eram os sinais que ela dava. Então, quando ela dava o sinal, 2 sinais ela dava. Um era muito barulho na cabeça, como se tivesse gente conversando. Eu escutava esse barulhão e eu sabia que eu ia desmaiar. Ou eu ficava muito conversador. Então, se eu começava a falar, minha mãe já dizia, encosta ele aí que o bicho vai tombar. E eu já comecei a identificar e às vezes falava, mãe, me segura que eu vou cair. E ele já me segurava e eu comecei a me evitar de se machucar. Não me mordia, não se fazia nada, só apagava. Só que eu tive uma crise muito forte uma vez e eu não voltei. E eu fiquei perto de 5 horas, quase 6 horas desacordado. E na chácara que nós morávamos, meu pai me pegou no colo e saiu comigo para fora daquela chácara. Ele gritava para Deus, ele dizia, Senhor, o Senhor me deu. E ele pedia pela minha vida e ele chorava. Então você imagine, eu me emociono até hoje porque é forte isso. Apesar de todos os defeitos que ele tinha, mas ele sempre foi um homem que temeu a Deus. E ele foi um monstro, sim. Eu o odiei num período, mas foi ressignificado. Nunca tinha ouvido a palavra eu te amo. Meu pai morreu falando eu te amo. Os últimos 10 anos de vida dele, ele foi o melhor pai e melhor marido que a minha mãe poderia ter. E naquela noite, no desespero, ele fez uma promessa a Deus. Ele disse, se o Senhor o salvar, eu te entregarei meu filho, eu dedicarei ele ao ministério. E eu cresci. E quando eu tinha 9 anos de idade, o meu irmão mais velho foi estudar no IAP, no Paraná, que era para terminar o ensino médio e depois ir aqui na época, IAE, que é o NASP, aqui em São Paulo, para fazer teologia e ser pastor. Que era o filho prometido para se tornar pastor. E quando ele estava 30 dias no IAE, em 86, ele morreu. Ele estava nadando na piscina, alguém pulou e bateu com a testa na nuca dele, ele sofreu um traumatismo craniano. Naquela época ninguém fazia tomografia, hoje é muito mais fácil. Esse garoto ficou 4 dias no hospital e morreu. Eu tinha 9 anos de idade. Amava tanto meu irmão que só no velório dele, acho que eu tive uns 4, 5 desmaios por causa daquilo. O tempo passou e por muitas vezes o inimigo quis me matar, mas muito evidente em muitos momentos. Mas chegou o grande dia e que eu lembro que o tempo foi passando, até que enfim eu tomei uma decisão
Na realidade, a decisão nem foi minha, a decisão foi de um boliviano que eu conhecia, que ele queria fazer teologia. Eu o motivei a fazer vestibular e ele falou, só vou se você for, porque você tem um sonho para isso. E eu tinha um sonho de ser pastor e que por muitas vezes foi frustrado. Não dava certo, e as pessoas desanimavam, e vai lá não sei para onde, só vai comer abacate, vai passar fome. E aí chegou o dia que realmente eu fui ter o tal do vestibular, eu me inscrevi para o tal do vestibular só para ajudar ele, e pensei, eu não vou no dia. E aí ele ficou de vir para minha casa e a gente viajar para Curitiba e fazer isso. Aí o que foi que aconteceu? Não surgiu, ele ligou 10 da noite, no sábado à noite, falando, Uriel, eu não vou, eu me encontro com você lá em Curitiba. E aí eu falei, miserável, né? E eu fui. Só que eu não tinha estudado para vestibular. Quando eu cheguei lá, daqui a pouco chegou o horário, fecharam os portões, entramos para a sala, estava lá a minha carteira com o meu nome, a carteira dele com o nome dele, o miserável não apareceu. E eu falei para Deus, que brincadeira é essa? O Senhor está me chamando para isso? O Senhor quer eu como pastor? Então o Senhor vai ter que fazer um milagre. Eu passar no vestibular sem ter estudado. Abri a prova como todo mundo abre uma prova. Eu sabia fazer ali 20% da prova, talvez. Aí eu não sabia o resto. Aí eu falei para Deus, e agora? Bem irônico mesmo. Vai me dar a resposta dessa? E eu ouvi uma voz atrás de mim. Isso inclusive é bíblico, né? Ouvirá uma voz atrás de você, ouviu uma voz atrás de mim que disse, letra A. E eu virei para trás e não tinha ninguém. E até o monitor da sala ficou me olhando de um jeito estranho. Resumindo, passei no vestibular, 23º classificado. De toda a quantidade que tinha, de 80 vagas, eu era o 23º sem ter classificado. E sabe por que eu fiquei em 23º? Porque eu fiz 20% da prova. Fui estudar teologia, me tornei pastor. Fiquei 15 anos no ministério pastoral. Sou evangelista. Amava o que eu fazia. Mas um belo dia, na minha casa, na minha vida, uma ferida também se abriu. Um casamento de 27 anos terminou por uma escolha da parceira. Passei por um momento de infidelidade, de tristeza, de sofrimento, de coisas horríveis que aconteceram, de mentiras que foram faladas para cobertar aquilo que falava. Como eu adoeci, a igreja não teve suporte para me ajudar. E quando está tudo bem, as pessoas querem você perto. Quando não está bem, ninguém quer. E eu questionei, porque eu era um bom pastor. E eu questionei, quando eu produzia resultado para essa igreja, então era bom, cuida de mim. E as pessoas, pelas lutas da vida, eu não estou falando mal da igreja, não entenda isso, somos seres humanos. E aí eu pedi licença do ministério por um período de tempo e eu adoeci. Eu saí da cidade que eu estava, vim para Ponta Grossa, no Paraná. Uma tenda que eu tinha, porque eu tinha uma tenda de evangelismo, eu vim com todos meus livros, as minhas coisas, algumas coisas, o resto eu dei, com 2 cachorros. E quando eu estava, só que assim, um pouquinho antes de tudo isso acontecer, Deus ele me disse, prepara-se porque você vai morrer. Eu acordei com uma voz dizendo, se prepare que você vai morrer. Hoje eu entendo que a morte não era física, era emocional. Não espiritual, porque eu nunca tive problema com Deus. Era emocional. Passou uns dias, eu tive um sonho que alguém me mostrava uma cidade. E dizia, está vendo aqui? Eu não entendi o que ele falava. Iria aqui, ia aqui. Mas eu lembro do final, da última palavra do sonho, quando eu acordei, ele diz, ano que vem, você vai morar em São Caetano do Sul. E eu não sabia e nunca tinha ouvido falar de São Caetano do Sul. Acreditei que seria transferido. Pesquisei e vi que era São Paulo. Quando tudo aconteceu, eu estava na maior crise, no fundo do poço, eu só chorava, desesperado. Queriam me dar remédio, queriam me drogar, cada vez pior. E eu ia para o fundo do quintal da casa da minha mãe, só chorava. E eu enxergava uma corda e eu ouvia uma voz que dizia, tire a sua vida, porque ninguém ama você, nem a igreja cuidou de você. Você não tem valor nenhum, tire sua vida. E por muitas vezes eu olhei para aquela corda. E teve uma noite que eu cheguei para minha mãe, e falei, mamãe, eu vou embora. E eu saí de lá e vim parar em São Caetano do Sul, procurando casa para morar. Não consegui encontrar casa, estava difícil, voltei. Depois aluguei uma casa na divisa com São Caetano do Sul e aqui estou.
Eu não estou te contando essa história para você ficar com dó de mim, não é esse o objetivo. Completou o período de licença e eu chorava muito, porque eu recebi pessoas que vieram falar comigo, não. Eu recebia mensagens que diziam para mim assim, o seu casamento terminou porque você não presta. Eu recebia mensagens que diziam assim, cadê o teu Deus que você tanto dizia, olha aí, ó. Eu recebi mensagem de pessoas que diziam assim, eu bato palma pela tua desgraça. E gente que se dizia crente. E eu adoeci de um jeito terrível. E aí eu chegava, e aí algumas pessoas diziam assim, você nem pastor é mais, porque é incrível, né? Se você estuda medicina e você não atua como médico, mas ainda você é médico. Mas como pastor, é diferente. E aquilo me doía, porque eu nasci para isso, entendi o meu chamado. E chegou um ponto em que eu estava tão doente, eu perdi 1 ano da minha vida. E queriam me dar remédio, eu disse, não, está errado. Aí numa noite eu tive um ataque de pânico, que dura entre 10 a 12 minutos. O coração vai a 180, às vezes o meu estava 140, 160. Sudorese, muito suor, sensação de morte. E eu, naquela noite, eu lembrei de uma técnica que eu havia ido num curso que eu fui e apliquei e eu melhorei. E aí eu entendi, tem algo por trás. E aí eu comecei a ir atrás e fui estudar a mente. Aí eu fui fazer neuropsicologia, eu fui fazer psicanálise, eu fui tratar. E aí, em 4 semanas, quando eu comecei, eu saí do fundo do poço e fui ao topo do controle emocional. E aí, numa noite, eu estava chorando, eu lembro, diante de Deus. E uma pessoa havia me machucado muito, porque ela mandou uma mensagem para mim dizendo, você não é pastor mais, eu estou feliz com isso. E aí eu chorei diante de Deus e ele falou, quem disse para você que você não é pastor? Eu te chamo, Uriel Pedroso, porque o pastor é aquele que guia, e a partir de hoje você será pastor da mente. E não é o título por si, mas o que ele disse. E eu não entendia. E começaram a querer ajuda, e eu dizia, não, eu não atendo ninguém. E aí, de repente, um dia, um garoto mandou uma mensagem. Esse menino tinha ansiedade, desde os 12 anos de idade, e com 23 agora, tinha ansiedade, depressão e 2 a 3 ataques de pânico por semana. Socorro! E aí eu comecei a gravar muitas aulas na internet, se você procura hoje, só no YouTube, acho que tem umas 500 lá. E ensinando, e fui atrás, e fui aperfeiçoando, até que trouxe algumas técnicas e abordagens de fora, através da formação. E aí fiz uma palestra em uma das igrejas, que era antigamente do distrito de vocês aqui, que é a Príncipe de Gales. E lá alguém chegou para mim e falou, você precisa fazer atendimento para mim. E eu falei, eu não atendo. E ali surgiu o meu primeiro atendimento, e aí começou. E por que eu estou te contando isso? Porque um dia Deus disse, eu quero que você funde um instituto. E aí eu comecei a entender o que era, e eu falei, mas e como? E precisa se chamar Anjos da Mente. Ele deu o nome, e ele me deu um sonho de onde nós vamos chegar. E aí a gente começou também, eu lutava contra algo muito forte, que era o treinamento de terapeutas. E começamos a treinar terapeutas em reprogramação emocional. Tem treinamento de terapeutas, agora vai ter o treinamento a gente recebeu a licença de neuropsicanálise clínica, que dá o direito de abrir consultório, e formando terapeutas. Então ore por esse ministério. Ore muito, porque não é fácil. E cada dia é uma luta muito grande que a gente enfrenta diante dessa situação. E por que eu estou te mostrando essa foto? Porque Deus transforma maldições em bênçãos, coisas que eu não entendia. E eu tomei uma decisão que eu nunca mais me casaria. Eu vou ficar sozinho, vou virar um ermitão. Mas teve um dia que foi, acho que em 2020, ou 21, não, acho que foi em 2021. Eu levantei de manhã às 5h30 para sair para o trabalho, e eu passei mal dentro do apartamento que eu moro, e tive muita vontade de vomitar, e corri para o banheiro, e não, me sentindo mal, daí fechei a tampa, sentei, e de repente eu estava levantando do chão, sangrando. Eu tive um mal súbito. E eu bati o nariz e rasgou o meu nariz. E eu consultei o médico e vi que foi uma reação da vacina. Eu havia tomado vacina no dia anterior e essa foi uma reação. E se eu não tivesse batido o nariz, eu teria morrido. Estava dando um AVC.
E eu fiquei muito chocado com isso, porque eu entendi que se eu tivesse morrido, eu moro no 12º andar de um prédio, no condomínio, de 10 torres. Ninguém ia me encontrar, só ia encontrar quando tivesse fedido o negócio. Ninguém sabia o número do telefone da minha mãe. E aí eu entendi que eu precisava não ficar só. Nesse meio do caminho, eu tinha conhecido a minha, que hoje é esposa, que ela estuda psicologia lá no NASP, e acabei conhecendo ela. E aí a gente começou a conversar, e nos levou ao altar na igreja do NASP, e a gente se casou diante de Deus e diante da minha família, diante dos meus filhos. A gente se casou no dia 12 de junho do ano passado, no dia dos namorados na igreja, mas dia 10 no cartório. E Deus começou um processo de reconstrução. E está aí o motivo da alegria e vitória. Porque Deus reconstruiu. E Deus é aquele que reconstrói. E ao longo dessa caminhada, nesses 4 anos, coisas começaram a acontecer. E eu tive a oportunidade de escrever 5 livros. E eu não estou te falando isso para te vender livro, não é o meu objetivo. Só para te falar que Deus, ele levanta, reconstrói. E o Terra de Ninguém, que ela ganhou, é um dos principais, inclusive é o mais vendido. O primeiro deles foi o do Getsemane à cruz. Porque no maior momento de tristeza e de luta, que eu me encontrei com o Senhor, e eu queria entender o porquê, porque o meu problema não era com Ele, nunca foi com Ele. E foi o primeiro livro que foi escrito. E outras coisas começaram a acontecer. E se você quer transformação para a sua vida, no dia 30 de abril agora, nós teremos um evento presencial, é o primeiro evento presencial de cura emocional, que vai acontecer em São Bernardo comigo. E terei a participação também dessa outra mentora que vem. Mas ele é um ele é um dia inteiro de 12 horas, que você trabalha a origem dos problemas emocionais. E ao trabalhar a origem dos problemas emocionais, nós vamos fazer um processo de cura. Na realidade é terapia na prática. Ele é um evento para terapeutas, mas ele é aberto a qualquer pessoa. E se você está aqui me ouvindo e tem vontade de ter um chamado um dia, de ser um terapeuta, aqui é o lugar. Porque o nosso instituto faz isso. E eu queria abrir, acho que a gente está chegando, que pediram também, deixa eu só voltar aqui. Então esse aqui, se você quiser, 30 de abril. Você pode procurar depois a minha esposa, ela te fala como que você chega. Ele tem um custo de um ingresso que é simbólico, totalmente simbólico, para você realmente valorizar aquilo que você vai ter. Mas ele é simbólico demais, qualquer pessoa pode. E para aqueles que pediram o meu contato, você me encontra através aqui dessas redes sociais. Eu só estou esperando, acho que tem alguém que está apontando o celular. E você encontra, então, nessas mídias sociais agora, que é tanto o Instagram, o Facebook, o YouTube, e também vai ter o número de contato, se você quiser falar um pouquinho, entender um pouco mais aí sobre o que se passa. E aqui estão os contatos de todos. Aqui embaixo, se alguém preferir o WhatsApp, tem aqui nessa parte de baixo. E se alguém não tem o leitor de QR Code, aqui está o número.